prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, vamos ler o versículo 6, que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo aqui, ele nunca foi tão aplicado quanto nos dias de hoje, que nós estamos perto, assim, né? Os sinais da volta de Jesus Cristo são muito próximos mesmo. Tem reino se levantando contra reino, nação contra nação. E hoje, mais do que nunca, nós devemos dar o devido valor, a devida atenção a esse alerta de Isaías. Nós devemos buscar a Deus, buscar o Senhor, porque o tempo em que Ele estará perto, o tempo que podemos achar que está se encontrando. A cada ano que se passa, o tempo diminui, então que a gente possa buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E a melhor forma de se buscar a Deus é ter santidade. A gente não pode estar com Deus, a gente não vai conseguir ver, a gente não vai conseguir ser salvos se nós não praticarmos a santidade. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E eu gostaria de começar nos levando para o livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo de número 2, que diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou santo. Essa palavra, ela se encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E buscar a santidade é nada mais do que nós não nos conformarmos com esse mundo e buscarmos ser diferentes. Uma coisa que diz: nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Nós precisamos a cada dia buscar não se conformar com esse mundo, mas ser a luz, ser diferentes, buscar a Jesus Cristo, independente do mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje buscar a Deus se torna uma coisa cada vez mais difícil. Hoje em dia, você ser cristão é uma coisa muito difícil. Sempre foi. A coisa mais difícil da vida de um crente é ser crente, porque para ser crente a gente tem que vigiar, tem que orar, tem que buscar a santidade a todo momento. E nem sempre é fácil buscar a santidade. Como eu disse, ainda mais no mundo em que nós estamos vivendo, onde tem muitos falsos profetas que estão se levantando, mais nos últimos tempos, onde nós estamos, muitas pessoas confundindo as heresias com a voz de Deus. Então, esse alerta dado aqui no livro de Levíticos é um alerta muito sério, é uma exigência séria das Escrituras, e nós devemos buscar a santidade tanto espiritual quanto a santidade corporal. Vamos começar pela santidade espiritual. A santidade espiritual é buscar não se conformar com esse mundo, seguir
fazer esse dever que nós devemos pregar com intensidade, nós devemos tentar corrigir o máximo que possível, né? A gente tem que levar as pessoas a Jesus. Quando a gente vê um irmão, uma pessoa no erro, é nosso dever, como servo de Deus, conhecedores da verdade, levar essa verdade adiante. Nós devemos fazer missões, porque fazer missão não é apenas viajar para os países, ir em outros públicos, espalhar, pregar. O índio que Jesus fala é para todos, porque tem muitos crentes, infelizmente, hoje que querem pregar em outros países, mas não pregam para o vizinho que está ao seu lado, não prega para membros da família, não prega para conhecidos, para amigos, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente. E isso também faz parte de buscar a santidade. Nós também devemos compartilhar. Nós devemos compartilhar a santidade, nós devemos ensinar as pessoas, nós devemos levar as pessoas a Cristo, nós devemos ajudar as pessoas a se tornarem santos, assim como nós estamos buscando ser. E na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que tentaram ser santas, mas tem uma coisa que está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que fala que as filosofias vãs é o que mais tem nesse livro de hoje, são filosofias vãs, enganos, que muitos cristãos caem, porque muitas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, não têm o hábito de orar, porque a santidade também envolve buscar a Deus em todo momento. Ler a Bíblia, orar, buscar fazer e ler a Bíblia para você poder discernir o que é bem e o que é mal. E nós, se não fizermos isso, a gente pode cair em um pecado que está escrito no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que fala: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem o doce amargo, que fazem da luz às trevas. Hoje em dia, o povo de Deus está padecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. É uma realidade que, infelizmente, está muito grande nos dias de hoje. Muitos cristãos estão caindo em engano, muitas pessoas estão caindo em enganos, porque não tem mais de buscar a Deus. E hoje em dia, infelizmente, tem muitos crentes evangélicos que estão propagando erros, exatamente porque não tem o hábito de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de estudar e buscar a santidade. Não é verdade? Isso é uma verdade. Então a gente tem que também, com parte da santidade, buscar estar sempre vigilante. Jesus falou: vigiai e orai para que vocês não sejam enganados. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na mesa dos pecadores e não se junta com os escarnecedores. Mas infelizmente hoje, por causa de muitas filosofias vãs, nós não estamos conseguindo aplicar esse princípio. Muitas pessoas estão confundindo o bem com o mal e estão indo para as trevas pensando que lá haverá luz. Infelizmente, essa realidade está muito forte hoje em dia. E para que nós possamos buscar a santidade espiritual, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que nos policiar. O crente precisa vencer a si mesmo, porque a Bíblia diz que larga é a porta que leva à perdição, e que muitos entram por ela, mas estreita e apertada é o caminho que leva à salvação. E hoje em dia, mais do que nunca, é muito difícil encontrar essa vereda, encontrar o amor verdadeiro. Está tão difícil, porque Satanás mais do que nunca está investindo, porque ele sabe o poder dele, está acabando, ele sabe que em um tempo ele será preso, então ele sabe que tem que fazer o máximo, ele está mais empenhado do que nunca em levar muitas pessoas ao erro. Não é verdade? E tem muitos cristãos que estão infelizmente caindo nessa armadilha, estão se tornando cristãos mortos ou até mesmo frios. Muitas pessoas não estão se convertendo, se convencendo. Se convencer e se converter são duas coisas muito diferentes.
cara, muitas das pessoas estão perdendo a fé, muito está se esfriando. Quando a Bíblia diz, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos está se esfriando por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas estão se entregando a filosofias vãs por causa de falsos profetas, falsos mestres, que estão enganando milhões de pessoas, estão distorcendo a Bíblia, ideias erradas. E infelizmente tem muitas pessoas que são vítimas. Agora, as pessoas gostam dessa filosofia, que se entregaram a essa filosofia desilonista. Muitos cristãos não querem mais sair da zona de conforto, não querem mais entregar, não querem mais perseverar em oração, não querem mais perseverar em santidade. Infelizmente. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia está cheia de exemplos. Vamos pegar o exemplo de Agar, que adorou os deuses e destruiu os altares do Senhor por influência de sua mulher estrangeira que servia ao falso Deus, e que por causa dela, ela perseguiu os cristãos. E a Bíblia diz que não teve um rei com uma caixa, porque de tanto que ele deu ouvidos a filosofias vãs, a más companhias, ele se desviou completamente do caminho. Então a gente tem que também estar vigilante para a gente não dar ouvidos a más companhias. Vamos pegar o exemplo de Salomão, que foi um rei escolhido por Deus, que pediu sabedoria ao Senhor para governar, e que o seu reinado foi se deteriorando, o seu reinado foi grande decadência por causa das más influências. O povo não se misturar com os povos, e Salomão, dando lugar aos desejos carnais, outra filosofia vã, o hedonismo, que está muito presente hoje em dia, ele acabou acabando com a forma. O fim ensinado que ele deu atenção a filosofias vãs, ele deu ouvidos a suas mulheres, adorou falsos deuses, adorou Moloque, construiu altares, tudo porque ele deu ouvidos a más conversas. E nós temos que lutar contra isso, porque hoje em dia está muito difícil distinguir o que é bom e o que é bom, o que é ruim, porque Satanás se disfarça de luz para nos enganar, e nós temos que estar perseverantes, temos que ler a Bíblia, conhecer, buscar o Senhor, para saber identificar as situações de para que nós não caímos, nós não vamos a cair nelas. Porque uma vez que a gente cai, é difícil levantar, é muito difícil. Quantos cristãos começaram com uma vida avivada, mas por causa das filosofias vãs, por causa de más conversas, se desviaram, abandonaram a fé e serviram a Satanás, aos deuses? Quantos cristãos tiveram essa realidade, porque não souberam vigiar, porque não souberam discernimento, não buscaram a Deus verdadeiramente? Quantas pessoas fizeram isso? Quantas? E nós temos que atentar também ao exemplo do rei. Louvado seja Deus. O rei Dario, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 9, fala sobre o decreto que os sábios do rei Dario disseram para que ele assinasse, para que ninguém pudesse clamar a Deus nos próximos 30 dias. E o rei Dario, não sendo sábio, deu conversas, deu ouvidos às suas conversas com seus sábios, mas Deus protegeu Daniel para mostrar que nós não devemos pedir nada a homem nenhum, somente a Deus, porque Ele tem o poder para nos libertar, tem o poder para nos guiar ao caminho certo. Amém? Agora nós podemos passar para a santidade física, porque a santidade espiritual ela nos sustenta se nós também não praticarmos a santidade física.
crentes usando roupas que não são adequadas. E isso é muito triste, porque a lascívia está entrando na igreja, com os crentes, o hedonismo está entrando, as suas irmãs, tudo está entrando, está dominando em falta de modéstia. Então, o princípio dessa pregação é que a gente possa buscar a santidade, tanto física quanto a santidade espiritual, para que nós possamos ir bem, para que tenhamos uma vida santa com Deus e para que, acima de tudo, nós possamos encontrar com Cristo nos céus quando chegar a hora certa. Então, a minha interessante é que nós possamos buscar a Deus na chave, que nós não nos entregemos a filosofia desse mundo, que nós não nos conformemos com esse mundo, porque esse mundo ele pode até entregar uma coisa boa visualmente, mas por dentro vai nos fazer mal. Porque Satanás ele não entrega muita coisa, ele entrega comida que é boa à vista, parece coisa, mas faz mal, é indigesta. Então que nós possamos vigiar e orar para que nós não caímos nesse erro, para que nós possamos trazer muitas pessoas desse erro para a glória de Deus. Amém? Para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho do Senhor Mateus, no capítulo, se não me engano, é 26, onde, se não me engano, é 6, 25, acho que é 25, onde Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Porque hoje em dia você tem que buscar Deus, querem focar em carreira, querem focar em conseguir uma vida boa, querem focar em pessoas, mas esquecem de Deus. Então que nós possamos buscar a santidade, buscar sermos corretos, sermos da reta, que nós tenhamos ânimo para pregar, que nós saímos da zona de conforto, para que através de nós muitas pessoas sejam alcançadas pela glória de Deus. Bom, até aqui o Senhor me permitiu falar, agradeço muito a oportunidade e louvado seja Deus por essa pregação. Glória. Louvado seja Deus,